Amados irmãos, chegamos ao capítulo 60 do livro de Isaías, e o tema desta passagem, deste capítulo, fala da glória futura de Jerusalém, que é a habitação eterna dos crentes. Todos os crentes, judeus e gentios. É o capítulo 60. Agora, vocês não ficam, eu peço que vocês não se confundam, não fica com problema, não faça confusão, porque o capítulo 60 mistura as duas fases da glória de Israel, né? Da glória de Jerusalém. Como quase tudo na profecia, na escatologia, tem duas fases, né? A glória ou restauração, a glória, né, de Jerusalém também tem duas fases. Você sabe que o Império Romano parece ter duas fases. Vocês sabem que a ressurreição dos justos tem duas fases, a primeira e a segunda, né? A segunda vinda de Cristo tem duas fases, uma para o arrebatamento da igreja e outro para reinar, para o reino do milênio. Muitas coisas na escatologia têm duas fases. Outra profecia, que essa é bastante emblemática, porque nem todos os crentes, eu digo os crentes nesse caso aí, os professores da Bíblia, nem todos os professores da Bíblia conseguiram interpretar essa profecia em duas fases, que é Joel 2:28, né? Onde Deus promete o Espírito Santo em duas fases, né? E os pentecostais não entenderam e seguem forçando a barra para praticar, né, os dons que eles chamam os milagres, né? Praticar os milagres. Todos os pentecostais, pelo menos os que eu já ouvi, que não se sustenta, né? Em Joel 2:28. Mas eles não entenderam que a profecia é de duas fases. Outra coisa emblemática é a vinda de Cristo para os judeus, a vinda do Messias. Eles leram as profecias e não entenderam que era duas fases. Segundo o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 2, foi por isso que eles crucificaram Jesus, né? Eles não entenderam as duas fases da vinda do Messias. Isso está lá em Isaías 53, né? E eles não entenderam, né, que primeiro ele viria como servo sofredor e depois como servo glorioso. Como servo sofredor, ele também foi glorioso, mas nem isso eles conseguiam ver a gloriosidade de Jesus no sofrimento, né? Porque para a quem o Espírito Santo revelou, ele entende que vê na morte de Cristo não uma humilhação, uma desgraça, uma derrota, né? Como os dois discípulos no caminho de Emaús se lastimando. Olha, nós esperávamos tanto nele, mas veja aí o que aconteceu. Até hoje as pessoas, as religiões evangélicas, tratam a morte por crucificação de Jesus como uma derrota, né?
Não assim diretamente, mas pelo comportamento, porque você me diz que você crê numa doutrina da Bíblia se você pratica. Se você não pratica, não adianta me dizer que você crê e entende. Você não crê, você não entende, porque você não vive. As doutrinas bíblicas só são realidade em nossas vidas se nós praticarmos. Então a doutrina ela resulta em vivência. Se não resulta em vivência, né? Por exemplo, você diz: eu creio em Jesus como meu Salvador, né, e Senhor, Ele é tudo para mim, mas você vive ansioso, preocupado e vivendo as consequências da ansiedade, né? Você deixa muito a desejar na sua fé em Deus, né? E Jesus não é tudo para você, como você diz que é, né? Porque se Ele não pode acalmar o seu coração, que Jesus é esse, né? Jesus é tudo para mim, porque inclusive Ele acalma o meu coração nas horas difíceis. Quando eu tenho problema, o que eu faço? O que a Bíblia já mandou de Gênesis a Apocalipse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou então Pedro diz o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se você não tem a fé de lançar o problema sobre Jesus e dormir, está errado, né? Porque Neemias dizia: bendito seja o Senhor que dia a dia leva os nossos fardos. Deus não desistiu de levar os nossos fardos, seja ele leve ou pesado. Deus não se cansa, né? Pelo contrário, ele disse lá em Isaías, não foi? Nós já passamos por ele: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asa de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Agora, muitos crentes que eu conheço não acreditam nisso, porque está sempre cansado e fatigado. E alguns chegam até a pedir a morte. Chega até a pedir a morte e a vinda e somente nessas horas, pasmem todos aí, somente nessas horas que eles lembram de pedir a vinda de Cristo. Quando está tudo bem, não pede, né, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é superior a todos os nossos problemas e superior a todas as nossas circunstâncias. Se temos a paz, é porque Jesus nos deu. Então, em tempo de paz, vamos desejar a vinda de Jesus. Vem, Senhor, né? Amém? Bom, retomando Isaías 60, sobre o tema a glória futura de Jerusalém, a habitação eterna dos crentes. Lembrando a vocês novamente, para não confundir, porque essa passagem mistura as duas fases da glória de Jerusalém, certo? Muito bem. O que significa quando expressamos nossa esperança? Medite bem nisso, pense nisso. O que significa quando expressamos nossa esperança de irmos para o céu? O que significa a expressão: ao céu eu vou, esta é minha canção? Céu, na Bíblia, tanto pode ser um lugar geográfico nas alturas. Aí Paulo fala do terceiro céu, e a Bíblia fala da morada de Deus, né? Então, céu na Bíblia tanto pode ser um lugar geográfico nas alturas, como também um lugar geográfico, tudo geográfico,
onde se tem de modo permanente a presença de Deus, assim como o desfrutar de todas as bênçãos, ou melhor, todas as bem-aventuranças decorrentes dessa gloriosa presença. Por que eu disse presença permanente? Porque você pode não desfrutar da presença de Deus permanente. Por exemplo, se você acalenta pecado no seu coração, Deus não está presente em sua vida. Quando o crente peca, ele é rebaixado ao nível do tempo da sua incredulidade. Ele está só, sem Deus. Por isso que a Bíblia tanto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscar-me-eis e me achareis enquanto tiver tempo. E no Novo Testamento: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, confie no Espírito Santo de Deus, etc. Nesse caso específico aqui do capítulo 60, trata-se da terra de Israel e da terra de todas as outras nações, certo? Não obstante a mistura aqui pelos relatos das duas fases da glória de Jerusalém. Então aqui na pregação eu vou destacar algumas coisas que é segunda fase, certo? Da glória de Jerusalém. Aí, nesse caso específico, o capítulo 60 trata-se da terra de Israel e da terra de todas as outras nações, porque nas duas fases da glória de Jerusalém, todas as nações estão no meio. Não sei se vocês entenderam, uma das grandes diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança é que a antiga aliança era uma aliança somente com Israel, certo? Não incluía nenhum gentio, a menos que esse gentio se naturalizasse judeu, como aconteceu em muitos casos de gentios quererem ser judeu e naturalizou. Aí, então, exceto nesses casos, todos, tanto na primeira fase como na segunda fase, Deus está pensando na humanidade como um todo. Lembre-se que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus não abandonou o homem que Ele criou. Aliás, como a gente pregou aqui um tempo atrás, em Isaías, não é Deus quem abandonou o homem, foi o homem que abandonou Deus. Agora, o forte de tudo isso, do capítulo 60, falar da glória futura de Jerusalém, incluindo também as outras nações, é que a harmonia perdida no Éden será recuperada. Essa aqui é a bênção. A harmonia que se perdeu no Éden, foi a partir do Éden que vieram as guerras, por causa do egoísmo, por causa da competitividade, e também por causa da cobiça e da inveja, certo? Mas aí essas coisas nós sabemos que a cobiça e a inveja são inimigas declaradas da harmonia. Onde há inveja e competitividade, e cobiça, não há harmonia. Por isso que um dos conselhos matrimoniais é que a esposa não deve competir com o marido. E o marido não deve competir com a esposa. Porque quando há essa competição dentro do lar, aí foi-se a harmonia do lar. Só que esse é o fundamento da política,
não próprio da política, mas da politicagem, né? Então, eles gostam de briga, né? Da falta de harmonia. Bom, então, a harmonia perdida no Éden será recuperada quando da glorificação de Jerusalém, conforme o capítulo 60. Né? Outro dado importante que eu queria passar para vocês é que, na verdade, os crentes não vão morar permanentemente nas alturas no céu. Se algum crente espera morar eternamente ou permanentemente nas alturas do céu, está iludido, é ilusão, né? Nas alturas no céu. E outra coisa, muitos nem chegarão a subir para lá. Sabia que muitos não chegará a subir para lá? Inicialmente, né? Vou explicar isso. Pois serão transformados e passarão imediatamente para o reino do milênio. Exemplo, os salvos da grande tribulação. Os salvos da grande tribulação não vai subir para o céu nas alturas como a igreja vai subir. Esse é um exemplo, né? Porque passarão imediatamente para o reino do milênio e de lá para a Nova Jerusalém. Aí a pergunta é: a Nova Jerusalém é na terra ou no céu? Para quem lê Apocalipse, parece que é uma cidade satélite, né? Que fica entre o céu e a terra, né? Então eu vou ler aqui, depois dessa explicação, a frase que eu escrevi. Na verdade, os crentes não vão morar permanentemente nas alturas no céu, e muitos nem chegarão a subir para lá, pois serão transformados e passarão imediatamente para o reino do milênio e de lá para a Nova Jerusalém. Agora, o detalhe maravilhoso mas o acesso será ilimitado. Ou seja, você pode estar na terra e nas alturas no céu a hora que você quiser, certo? Porque os nossos corpos, os corpos dos habitantes da Nova Jerusalém, não são limitados mais nem ao tempo e nem ao espaço, né? Talvez ao tempo, mas não ao espaço, né? Porque o único que não é limitado ao tempo é Deus, né? Que é eterno, né? Mas muitas limitações de tempo serão melhoradas na época. Agora, isso não significa que os moradores da Nova Jerusalém serão oniscientes e onipresentes. Não. Porque o que quer dizer onisciente? Não, onipresente, porque aqui é só onipresença. O que quer dizer onipresença? Significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma prerrogativa, um atributo só de Deus. Mas não seremos limitados no espaço, né? E, em certa medida, ao tempo, porque estaremos onde for preciso rapidamente, velozmente, certo? Entenderam? Hoje, todos os crentes que já morreram, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios 5:8, estão no céu, certo? Só que em espírito. Quando da ressurreição, no arrebatamento, subirão ao céu. Mas sua permanência lá será por breves 7 anos, quando descerá para reinar com Cristo por 1000 anos na terra, junto a todos os santos do Antigo Testamento, os salvos da grande tribulação e os que passarem naturalmente vivos para o reino milenial. Porque vocês já devem ter ouvido e sabem que muitos passarão naturalmente para o reino milenial. Por isso que vão gerar filhos novamente, né?
e são os filhos que vão se rebelar contra Deus por sugestão, tentação de Satanás no final do milênio. Aí Deus vai mandar uma saraivada de pedras e matar todos, pegar Satanás e jogar no lago do fogo, onde já estão o falso profeta e a besta. Tá certo? Esse preâmbulo aqui é importante vocês entenderem, né? Porque nós falamos do céu, mas vamos entender o que a Bíblia diz sobre o céu em determinado contexto, é claro. Então a mensagem que temos para hoje é que aqui está a grande esperança dos crentes de todos os tempos, o cumprimento de todas as promessas das bem-aventuranças dos crentes. Então, quando lemos Isaías 60 acerca da glória futura de Jerusalém, a nossa esperança reacende, porque nesse dia se cumprirá todas as promessas das bem-aventuranças, da felicidade eterna dos crentes, mesmo que seja em duas fases, né? Toda a humanidade redimida vai desfrutar das duas fases da Nova Jerusalém, e não há muita diferença não, né? A Jerusalém do milênio e a Jerusalém da eternidade. Não haverá muita diferença. As diferenças é apenas acerca como nós vamos ver aqui, acerca da não necessidade das estações do ano, por exemplo, dos luzeiros, né, que alumia a terra ou escurece a terra, né? No céu, na Nova Jerusalém, essa claridade natural não terá mais necessidade, como nós lemos em Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Não haverá mais noite, dia eterno, lá na Jerusalém, na segunda fase da Nova Jerusalém, né? Não haverá necessidade do sol, da lua, etc. Por isso que esse é um dos aspectos que o capítulo 60 mistura as duas fases da Nova Jerusalém, da glória futura de Jerusalém, né? A palavra Nova Jerusalém não aparece aqui exatamente no capítulo 60, só o entendimento de que se trata da Nova Jerusalém. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês. Espero que vocês acatem, espero que vocês assimilem, espero que vocês vivam no dia a dia, né? Principalmente em meio às tribulações, quando nós estamos tendo que nos despedir de irmãos em Cristo por causa de uma doença que não está tendo cura para alguns, né? Alguns pouquíssimos, né? Certo? Graças a Deus, muitos têm se safado dessa doença, e se Deus quiser, todos nós vamos sobreviver a essa doença, se Deus quiser. Eu vou procurar facilitar aqui para vocês em quatro sessões. A primeira sessão diz que sua esperança é reativada cada dia mais, e tanto mais você entende, compreende e vive a glorificação da Nova de Jerusalém, que você e toda a humanidade, a boa notícia, aqui só tem boa notícia hoje. Então, você e toda a humanidade redimida, os salvos, né, participará da gloriosa cidade, pois a glória de Jerusalém será como a glória de Deus, gloriosa e resplandecente. Então, a primeira parte, que vai do versículo 1 ao 4, diz assim:
Você sabe que aqui, capítulo 60 até 62, o cenário mudou completamente, né? O cenário, o clima, né? Até o 59, vocês viram que era muitas vezes clima de juízo, né? De disciplina, embora tenha muitas promessas aqui da Nova Jerusalém, da Nova Aliança, né? Mas até aqui se tratou de como nos devemos comportar na Nova Aliança, né? Para a igreja que já está na Nova Aliança, já é exigência infalível. Para os judeus que ainda não estão na Nova Aliança, eles só vão desfrutar da Nova Aliança na profecia, na escatologia, no futuro. Então, aí vão se juntar judeus e gentios, ou a igreja, para seguir as normas de comportamento da Nova Jerusalém. Mas a igreja já está sob estas normas de comportamento. Qualquer um que se diz crente hoje e não segue as normas de comportamento da Nova Aliança, ele está com problema com Deus, certo? Tem que resolver. Então, o primeiro ponto aqui é que você e toda a humanidade redimida participará, né? Então, Deus através do profeta Isaías diz: dispõe-te, diz a Israel, está falando diretamente a Israel, dispõe-te, aliás, a Israel não, a Jerusalém, da época de Isaías, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, Jerusalém, essa ordem é para a Jerusalém futura, né? A Jerusalém do tempo de Isaías e do nosso tempo não tem essa capacidade, esse poder de resplandecer. Jerusalém atual não resplandece, né? Essa aqui e não tem capacidade de obedecer essa ordem. Dispõe-te, né? Ou seja, ergue a tua cabeça, se põe em marcha, em posição de marcha, e alerta, e porque resplandece. Aliás, se põe em marcha e brilhe a sua luz. E essa aqui, dispõe-te e resplandece, essa ordem é para nós. Como é que nós traduzimos essa frase aqui para nós que já estamos debaixo da nova aliança? Dispõe e resplandece pode ser traduzida como: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou então, como Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, o vosso testemunho, e glorifique a Deus. Então, esse dispõe-te e resplandece é uma ordem para Jerusalém futura, mas que para a igreja já é uma ordem. Nós devemos brilhar por Jesus o tempo todo, pois Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Aí a ordem é explicada em minúcias, em detalhes aqui, a partir do versículo 2, aí Deus diz: porque vocês têm que resplandecer, dar bom testemunho para as nações, né? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Só que sobre nós já nasceu essa luz, quando o Espírito Santo nos fez nascer de novo, e o novo nascimento fez a gente enxergar os nossos pecados, e enxergando nossos pecados, o Espírito Santo seguiu nos levando ao arrependimento, e arrependendo dos nossos pecados, o Espírito Santo nos levou a crer no Senhor Jesus para a nossa salvação. Pronto, a luz de Deus já veio sobre nós, né? Aí, a partir do versículo 2, vem os detalhes desta ordem, porque devemos brilhar por Jesus. Amém?
A primeira coisa aqui é porque eis que as trevas cobrem a terra. Mesmo na época de Jerusalém, as trevas ainda estão cobrindo a terra, né? As trevas da ignorância, as trevas da corrupção, as trevas do pecado, as trevas do orgulho, as trevas da arrogância, as trevas da indiferença, as trevas, e assim vai as trevas, né? E a escuridão cobre os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isso parece que eu estou lendo o Novo Testamento, claro, porque é isso que Jesus fala: o mundo está em trevas, mas nós somos luz. Amém ou não? E de vez em quando alguns de nós resolvem não brilhar, né? Tem até uma musiquinha que eu aprendi na infância. Se uma estrelinha disser assim: hoje eu não vou brilhar, é tristeza muito para nós, só porque não quis brilhar. De vez em quando algum de vocês decidem não brilhar por Jesus. Isso aí é feio, né? Tá certo? Então, porque a terra está em trevas, a escuridão domina o povo, cobre o povo, mas, ó que mais maravilhoso aqui, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, nós temos a obrigação de brilhar, porque a luz de Jesus veio sobre nós. Amém? Nós temos o dever de brilhar. Nós não podemos deixar de brilhar por Jesus. O nosso testemunho tem que ser vívido. Amém? Aí continua os detalhes, as nações. Aí como Israel vai brilhar, certo? Aí o que vai acontecer? O que acontece se nós brilharmos? O mundo vai nos procurar. Vai procurar a igreja, né? Por motivos corretos, porque hoje as pessoas procuram a igreja para receber bênçãos, né? Porque quando a igreja brilha, assim diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, né? Que nós somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, como nos que são salvos. Ou seja, se estamos perto do incrédulo, ele se sente condenado, e a tendência é que alguém que se sente que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, a tendência é que ele busque a salvação, tá certo? Então devemos brilhar. Então, por que Israel brilhava? Versículo 3: as nações se encaminham para a luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, Jerusalém, glorificada no futuro, a sua luz vai brilhar e vai atrair as nações, né? Nós, como crentes, devemos ser assim, atrair os amigos, parentes, conhecidos que não são crentes, pelo nosso comportamento brilhante. Amém? Aí, mais uma ordem: levanta em redor os teus olhos, uma ordem para Jerusalém resplandecente, onde o Senhor resplandece sobre ela. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então, aí nessa época, até os judeus que estão espalhados e dispersos pelo mundo vão enxergar a luz de Deus, e vão voltar. Não somente as nações gentílicas, mas os judeus dispersos. Olha aqui a promessa: os teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Uma vez eu perguntei para minha professora de hebraico se os judeus pretendiam voltar em massa para a Palestina. A resposta dela foi que, quando o nosso Messias vier, todos nós vamos voltar para lá, certo? Eu fazia essas perguntas para ver se ela tinha alguma consciência de algum ensino da Bíblia, e ela tinha, pelo menos isso, né? Esse ponto. Vocês entenderam o ponto aqui? O ponto que é que na Nova Jerusalém, a luz do Senhor brilhará
na Nova Jerusalém, e esse resplandecer de Deus sobre o povo, sobre o seu povo, vai atrair as pessoas das nações e os seus filhos judeus dispersos. Mas para isso, eles tinham que obedecer aqui algumas ordens. A primeira é: dispõe-te e resplandece. A segunda, está no versículo 4, levanta em redor os teus olhos e vê. Aí, tudo isso se aplica a nós hoje. Devemos nos resplandecer a nossa luz no mundo e devemos abrir os olhos para ver as bênçãos do Senhor, né? Porque almas estão sendo salvas. Amém? Porque a nossa luz está brilhando. Então, de alguma forma, a luz dos crentes está brilhando no mundo inteiro. E muitos estão se convertendo. É essa a vontade do Senhor e o seu plano infalível. O segundo ponto aqui é que você, aguçando a sua esperança nesse dia da Nova Jerusalém, você e toda a humanidade redimida desfrutará da abundância de tudo que há de bom na terra, pois haverá grande alegria pela estabilidade econômica da cidade. Olha, o que mais nós almejamos, o mundo de hoje almeja é estabilidade econômica, né? Não é bom quando chega no fim do mês, o nosso salário cobre todas as despesas, né? E ainda sobra uns trocadinhos, né, para a reserva, para futuras despesas emergentes, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é bom quando a gente pode juntar uns trocados lá e deixar saldo para as horas difíceis, né? Então, na Jerusalém restaurada, não haverá instabilidade econômica, né? Por isso, o ponto aqui é que você, assim como toda a humanidade salva, redimida, vai desfrutar da abundância de tudo que há de bom na terra, né? Pois haverá grande alegria em Jerusalém pela estabilidade econômica da cidade. Não é errado você ficar alegre porque tem bastante comida em casa. Não é errado, é certo, né? Uba! Né? Igual a história do menininho, o pai e a mãe fez uma brincadeira em casa para cada um escrever, deu uma folha de papel para cada um. Não sei se vocês já viram isso aí na internet. Deu uma folha de papel para cada um, né? Só tinha um filho, o pai ficou com a folha de papel, a mãe com outra, o filho com outra, e o desafio é cada um escrever o nome das sete maravilhas do mundo. Aí o pai lá escreveu, né? A mãe escreveu. Quando todo mundo tivesse completado, falava: eu já completei, já escrevi. Aí o pai e a mãe completou a sua tarefa e o menininho está lá. E pai, mas são muitas, hein? Muitas maravilhas. Aí, filho, não são muitas não. Pai, o que eu estou achando aqui de maravilhas? Aí, acabou, filho? Acabou. Aí foram ler, cada um foi ler. Aí cada um leu as suas 7 maravilhas, as pirâmides do Egito, aí a mãe falou Grand Canyon, aí o menino, Gran o quê? Aí chegou a vez dele, aí ele, sorrir, as maravilhas do mundo, sorrir, amar, abraçar. Aí quando foi na hora de comer, ele entusiasmou, comer, porque é gostoso demais comer, né? É uma bênção de Deus, né? Então, na Nova Jerusalém, essa será também a fonte da alegria do povo de Deus. Então verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância, olha aqui, ó, de júbilo, alegria, porque a abundância do mar se tornará a ti,
A abundância do mar aqui não é peixe, não. Aqui as nações, porque as nações, a economia de uma nação, ela é estável, tanto mais ela tem parceria com outras nações. Então, as nações serão parceiras de Israel e trarão os seus produtos, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. As portas continuamente abertas, né? E as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, motivo de alegria, né? A abundância. A multidão de camelos, olha as riquezas chegando aqui, ó. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então, as nações todas alegres, todas contribuindo, todas animadas com a presença do Senhor ali na Nova Jerusalém, e não haverá mais essa rivalidade que há entre Israel e as outras nações, né? Tal que, se não fosse algumas 2 ou 3 nações hoje em dia, Israel já tinha sido destruído totalmente. Mas o povo, quando quer atacar Israel, eles lembram que existe Estados Unidos, que existe Inglaterra e outros países que são aliados de Israel, aí eles desistem. Apesar de que Israel também está armado até os dentes para receber os ataques. Nessa época não vai precisar, porque as nações serão amigas de Israel e vai negociar com Israel tranquilamente, né? Virão de Midian, de Efá, né? Todos virão de Sabá. Lembra da rainha de Sabá? Trarão ouro, incenso e todos radiantes de alegria, porque publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti. Tudo isso aqui é negócio. Servir-te-ão os carneiros de Nabaiote. Acho que Nabaiote é uma região da Mesopotâmia, né? Da Babilônia. Para o meu agrado. E essas nações, todas, porque essas nações são nações redimidas, nações salvas já, né? E redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Pasmem, né? Todas as nações nessa época. Aqui ainda estou no milênio, né? Lá na Nova Jerusalém, muito provavelmente a descrição será diferente, né? Mas não é o caso aqui do capítulo 60, né? E eles publicarão os louvores do Senhor, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nabaiote, e para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Ou seja, os gentios, as nações pagãs, isso aqui hoje é inadmissível, é quase um sonho a gente pensar que os pagãos vão adorar o Senhor, o Deus de Israel, no altar do templo. Nessa época não será mais o templo chamado Templo de Salomão, mas é semelhante. Talvez o terceiro templo, que será reconstruído pela besta, pelo anticristo. Pelo anticristo não, o anticristo vai dar autorização para Israel construir o terceiro templo, né, na aliança. Vai fazer parte da aliança do anticristo com todas as nações. Quem leu a minha ficção sobre o coronavírus? O anticristo ia visitar Israel. Foi uma festa, né? Jornais, televisão, tudo anunciando, né? E ele ia adorar no templo. Aí os judeus ficaram besta, né? Só que quando ele chegou lá, ele mandou que adorassem a ele. Aí os judeus voltam murchos, né? Triste. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Quer dizer, Nova Jerusalém passou a ser um ninho
aqui é uma metáfora, um ninho de pássaros, de todas as espécies. Ou seja, traduzindo a metáfora, ou seja, todas as nações, gente de todo canto, indo para Jerusalém, ora para negociar, ora para adorar o Senhor, e mesmo nos negócios, louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Vai ser um clima de festa maravilhosa. Por isso que eu disse que aqui está a grande esperança do povo de Deus, quando Deus glorificar, trazer a glória para Jerusalém. Aí o versículo 9, encerrando aqui esse ponto, diz: certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, que é a volta dos judeus, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Então, meus amados irmãos, você, com toda a humanidade redimida, desfrutará da abundância de tudo que há de bom na terra. Irmãos, o que há de bom na terra que nós não desfrutamos atualmente não é brincadeira, né? Nós, por causa do pecado, desfrutamos de migalhas, né? E pela graça do Senhor, que prometeu que o justo não mendigará o pão, ainda os crentes comem, né? E a maioria come bem, né? Essa semana eu acordei chorando, e quando eu falo quero chorar, porque o sonho era na casa que nós morávamos lá em São Paulo. Tocou a campainha, eu fui lá ver quem era 3 crianças. E uma delas disse, tão educadamente, tudo bem vestidinha, assim, não estava sujo: o senhor pode nos receber? Nos atender? Eu disse para eles, depende. O que você quer? Vem cá. Aí eu convidei eles para vir. Aí, quando eu estou no pé da escada, tinha uma escada lá na casa do namorado, tinha uma escada que dava para a rua assim, baixinha. Quando eu estou aqui no pé da escada, 2 deles dizem, é que nós estamos com fome. Uma simplicidade assim, de criança, é que nós estamos com fome. Aí eu chorei no sonho e acordei orando pelos pobres. Mas, naquele dia lá da restauração, por enquanto pode ser chamado de restauração a Jerusalém do milênio, né? Mas aqui chama a glória futura de Jerusalém, não haverá falta de nada, grande abundância. E nós todos, mesmo sendo de outras nações, vamos desfrutar com Israel da abundância de tudo que é bom nessa terra, porque ainda há muita coisa boa nessa terra para que nós não desfrutamos desde Adão. Nesse dia vai ser recuperado e nós vamos ter o privilégio de desfrutar de tudo que é bom, abundantemente. Terceiro ponto: certamente você desfrutará de perfeita e eterna segurança, pois as outras nações participarão dessas bênçãos e ajudarão a manter perfeita segurança na cidade. Então, você certamente desfrutará de perfeita e eterna segurança, pois as outras nações participarão dessas bênçãos e ajudarão a manter perfeita segurança da cidade. Então, quando eu estou falando você, é porque você é um gentio. Eu estou pregando para pessoas de outras nações aqui, né? De outra nação brasileira. Então, os brasileiros redimidos também terão o privilégio de participar de tudo da Nova Jerusalém, inclusive nesse ponto aqui, do versículo 10 até o versículo 12, da segurança perfeita. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor
te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de toda assoladas. Então, a promessa aqui da Nova Jerusalém é que as nações vão contribuir com a segurança de Israel, vão construir os muros, né? Vão colaborar com a segurança. Não haverá mais inimizades entre as nações, né? Hoje em dia, Israel não tem segurança, né? Normalmente, outro dia a Lari perguntou se eu não gostaria de fazer uma viagem para Jerusalém. Eu falei, eu não. A bomba explode do lado direito, a bomba explode do lado esquerdo, né? Semana passada, Israel sofreu, né? Mísseis vindo de todos os lados, né? É claro que, pela graça de Deus, a misericórdia, o poder de Deus e a aliança de Deus com Israel, o povo manda um míssil, ele manda 20, né? Então, mas não tem paz, não tem alegria, não tem sossego, né? Mas nesse dia em que Deus trará a glória, a sua própria glória para Jerusalém, né, nós vamos ter perfeita segurança. Israel terá perfeita segurança, e como Israel terá perfeita segurança, todos os crentes, porque a Jerusalém, que será a capital de Israel na época do milênio, é Jerusalém para todos os povos, para todas as nações, não somente para os judeus. Tá certo? É claro que vai respeitar, inclusive haverá um respeito especial por Israel, né? E por Israel ser aqueles que nos deu, que nos legou os profetas e a mensagem de Deus, por Deus ser chamado primeiramente o Deus de Israel, porque na época de Israel se expandia o politeísmo, mas somente Israel era monoteísta. Nesse dia, todas as nações vão valorizar o monoteísmo de Israel, e haverá então perfeita segurança. E por último aqui, você finalmente terá a paz plena e perene, pois haverá reconciliação das nações com Israel, e todos desfrutaremos a paz do Senhor. Maravilha, né? A partir do versículo 13 aqui, o profeta vai descrever isso. Eu vou lendo aqui e parar à medida que precisar explicar alguma coisa. Então, é assim, as nações serão reconciliadas com o povo de Israel, todas as nações, sim, não vai ficar uma, a menos aquelas que a gente já leu aqui no versículo 12, né? Porque na época, a nação e o reino que não te servirem perecerão. Mas isso aqui é uma promessa, é um cumprimento da promessa, ou uma revitalização da promessa a Abraão: amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, abençoarei a quem te abençoar. Isso vale até hoje para os aliados de Israel, só bênçãos, né? E para os não aliados, só tristeza, né? Mas a reconciliação nessa época será de todas as nações. Pode até surgir no milênio uma nação rebelde, mas serão castigados na hora, né? A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Então, começa com o Líbano, que sempre foi um lugar cobiçado, né? Ou elogiado, né? Pelas suas plantações, pelos cedros, né? Pela sua madeira, pelo seu ouro, né? E Deus, essas nações virão
e se reconciliarão com Israel. E como nós começamos o estudo, haverá uma negociação honesta, pacífica e ilimitada entre Israel e as nações. Versículo 14: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, essa é a reconciliação das nações. As nações, os filhos daqueles que oprimiram Israel, Babilônia, Assíria, Síria, dos que oprimem hoje à distância, Rússia, Síria, Iraque, Irã, e todos, Egito, que essas nações só não destruíram Israel ainda porque não pode, né? Egito até que tentou, com a guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Aliou-se com a Síria e outros árabes, e as nações árabes, e invadiram de surpresa Israel. Mas Israel estava desprevenido e venceu a guerra, né? Se não fosse isso, era para destruir totalmente a nação de Israel. Também virão e inclinarão os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas. Quer dizer, eles vão se humilhar perante Israel, porque vão ver a glória de Jerusalém, a glória do Senhor sobre Jerusalém. Então, como eles são salvos, eles vão entender que isso é para o bem de todas as nações. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna. Falando de Jerusalém. Regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, né, e alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, e o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então, reiterando as abundâncias, né, e as negociações das nações com o povo de Israel. Aí, nesse dia tudo será mudado, a escassez, a falta, tudo será diferente. Agora, o versículo 17 começa a dizer: por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedra de ferro farei paz os teus inspetores e justiça os teus exatores. Quer dizer, não haverá mais ninguém querendo pilhar Israel, destruir Israel, né? Ofender Israel e acabar com Israel. Não haverá mais inimigo, né? Aí, como consequência dessa reconciliação, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol. Aqui é uma das misturas da primeira e da segunda fase de Jerusalém, porque nessa época, na Jerusalém do milênio, ainda haverá necessidade da luz natural, né? Nunca mais te servirá o sol para a luz no dia, nem para o seu resplendor a lua te alumiará, mas para o Senhor será a tua luz perpétua, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Aqui nós estamos lendo Apocalipse 21, né? Nunca mais te porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os teus dias, o teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, que é maravilhoso. Todos serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso.
prontamente. Tomara que esteja chegando esse tempo, né, em que o Senhor trará a sua glória para Jerusalém e unirá todas as nações em torno desta glória de Jerusalém. Então, concluindo aqui, esta esperança deve servir de consolo para os crentes, em qualquer época e em qualquer situação. Mas como estamos atravessando uma pandemia, vamos pensar nessas promessas maravilhosas e conseguir alento, força e encorajamento para usufruirmos da paz do Senhor Jesus. Por que esse pequeno texto aqui é importante? Essa pequena exortação é importante, porque se você se deixar levar pelos tormentos, pelas más notícias e pela assolação da pandemia, você não vai desfrutar, não vai ter tempo nem para pensar na glória de Jerusalém, onde tudo de maravilhoso e bom acontecerá. Então siga esse capítulo 60 de Isaías, para você começar a desfrutar das bênçãos da Nova Jerusalém e viver. Deus quer que a gente viva. Deus é o Deus da vida. Amém?